Aqui no Rio de Janeiro, somente um clube, vou quebrar o galho, dos quatro grandes, só o Fluminense ganhou o título. O Fluminense ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Taça Libertadores. O Botafogo não ganhou nada. Aliás, o Botafogo ganhou o primeiro turno do Brasileirão. O Vasco deixa quieto. E o Flamengo, com investimento de bilhões, ganhou nada. Ficou chupando o dedo. E outra coisa, desse Fluminense e Palmeiras que eu assisti, se o Fluminense tivesse com o time titular, ganhava do Palmeiras. Reserva deu trabalho. Se é time reserva aqui, deu trabalho. Mesmo com algumas limitações, a galera do meio de campo bem fraquinha, uma zaga mais envelhecida, mais lenta, uma zaga reserva do Fluminense, se tivesse Nino, tivesse Arias, tivesse o Cano, o Ganso, o André desde o início, o Martinelli desde o início, Marcelo na lateral, Samuel ou Guga na lateral direita, o Palmeiras não ganharia esse jogo não. Teve 2 gols do Palmeiras que foram anulados, justamente, né? O cara meteu a mão e o outro, a bola tinha saído. Tem o gol do Breno Lopes, mas, amigo, o Fluminense fez um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense um pouco interessado e o Palmeiras administrando, esperando o jogo acabar. Vamos lá, vamos para a nossa análise do jogo. O Fábio, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fábio não trabalhou tanto assim. Trabalhou pouco, mas no segundo tempo, o Fábio teve trabalho ali, salvou alguns lances. Chutes perigosos, boas defesas. O goleiro Fábio fez uma temporada assim, cara, de cinema. Com a idade que ele tem, pô, é igual vinho. Quanto mais, sabe aquele vinho que você deixa lá guardado anos e anos e só melhora? O sabor só fica mais apurado. O Justin fez um jogo correto, defensivo ali, não explorou a linha de fundo, jogou feijão com arroz. Também a estreia dele com a camisa do Fluminense, praticamente uma final, no Allianz Parque. Num gramado sintético, estádio lotado, e fazendo a sua fogueira. O Fernando Diniz botou o Justin numa fogueira danada, mas fez um jogo correto, simples. Foi expulso aos 10 minutos, corretamente, ele pisou no calcanhar do jogador. Foi o Veiga, foi expulso aos 10 minutos, isso também prejudicou muito o Fluminense no segundo tempo. O David Braz saiu no intervalo para a entrada do André, sofreu um pouquinho com os contra-ataques do Palmeiras, com o Hendrick, com o Bruno Lopes. O Palmeiras é um time que explora o contra-ataque, o erro do adversário, e como vem com muita velocidade, muita gente também. E o David Braz sofreu com isso, mas fez um bom jogo. Fora esse sofrimento com o contra-ataque do Palmeiras, foi um jogo bastante seguro, o David Braz. Aí ele saiu para a entrada do André, o André foi para a zaga ao lado do Thiago Santos. Thiago Santos que novamente fez um bom jogo como zagueiro. Não fez um grande jogo, mas fez um bom jogo como zagueiro. E fez passes longos, a lá Felipe Melo, e deu um passe longo espetacular no pé do JK. JK viu o goleiro adiantado, chutou por cima. Lance perigoso. Um bom jogo do Thiago Santos. Ele saiu para a entrada do Isaac no segundo tempo. O Thiago Santos tem que dar sequência na função de zagueiro. Esquece a função como volante. O Diogo Barbosa, para mim, ficou muito abaixo, né? Até mesmo defensivamente. O Palmeiras explorou o lado dele também, como do lado do Justin. O Palmeiras usou muito os lados do campo. Na minha opinião, o Diogo Barbosa não fez um bom jogo, errando passes. Alexander, ele foi um pouquinho prejudicado ali com a expulsão do Justin, porque ele que foi fazer aquela lateral direita ali, né? O Alexander joga na lateral esquerda improvisado, joga no meio de campo com o volante, entrou como volante nesse jogo. Aí o Fernando Diniz acha que pode improvisar ele também na lateral direita, já que ele é lateral também. E fez ali a lateral direita. Fez um jogo correto, arrastando essa bola da defesa para o meio de campo, principalmente no primeiro tempo ele foi bem, já no segundo tempo caiu um pouquinho o nível dele ali na lateral direita. O Lima, que eu não entendo como é que o Lima fica 90 minutos em campo, né? O Léo Fernandes, a paciência do Fernando Diniz é um pouquinho curta com o Léo Fernandes, o Léo Fernandes também não entrega o que a gente espera, o Léo Fernandes parece uma criança jogando no meio de adultos. Ele não consegue dar sequência nos lances, perde a bola, é pequeno, é esquisito. O Léo Fernandes em campo precisa crescer mais tecnicamente para se impor. E o Léo Fernandes não tem entregado um bom futebol e periga aí no meio do ano e ser devolvido para o Toluca. Já o Lima errou um passe absurdo. Ele recebeu a bola no meio de campo, tinha um JK aberto na direita sozinho. Ele vai dar o passe na esquerda para a lateral do campo. Ele deu o passe para o Gandula. E não acrescenta muita coisa no meio de campo. Não gostei da atuação do Lima.
Outro que eu não gostei da atuação foi o Léo Fernandes e o Daniel. Daniel também, ele saiu aos 14 minutos para a entrada do Martinelli. O Daniel também, o Fernando Diniz não tem muita paciência com ele não. É o Daniel e o Léo Fernandes, ele tira logo. Vê que não rendeu, não trouxe o que ele estava esperando ali para o meio de campo, principalmente o Daniel, que é responsável por criar jogadas. O Danielzinho ele até procura o jogo, ele não é um jogador, um camisa 10 que se esconde. Ele pede a bola, ele recebe, mas ele não dá a sequência desejada, não enfia uma bola, não faz um passe longo, não bota uma bola entre dois zagueiros. E ele foi contratado justamente para fazer essa função do Ganso. Ele só sabe fazer essa função, ele não consegue ser improvisado pelos lados do campo. O Lima ele consegue, pega o Lima, joga o Lima na ponta esquerda, bota o Lima um pouquinho mais para frente, o Lima improvisado até como lateral. O Léo Fernandes, ele coloca o Léo Fernandes na ponta direita. Como ele sabe que o Daniel também é miúdo, é pequeno e não rende, ele só coloca o Daniel ali no meio de campo para criar jogadas e tinha liberdade, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense tinha muita liberdade e tinha campo. O Palmeiras dava essa liberdade ao Fluminense. E o Daniel não soube aproveitar e armar o time no meio de campo. Então a atuação, fica complicado, uma atuação fraca do Lima, uma atuação fraca do Daniel, uma atuação fraca do Léo Fernandes, mesmo com o Fluminense fazendo um bom jogo no primeiro tempo. Impressionante isso. Aí o Ione Gonzalez saiu aos 22 minutos para a entrada do Lelê, ele só apareceu no início do jogo, ali com 2 minutos, que ele faz uma tabela com o JK de frente bate, o goleiro Everton defende. Fora isso, o Ione brigou com a bola. É só trombada, se utilizando da parte física, né, para receber a bola, mas o Ione não conseguiu dar sequência às jogadas, e praticamente, tanto no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo, quando entrou o Lelê, o Keno tentou ajudar um pouco ali. O JK jogou sozinho no ataque. Só o JK driblando, chutando, criando oportunidades, buscando o jogo, empurrando, dando trombada. O JK praticamente foi o único atacante do Fluminense nesse jogo contra o Palmeiras. Aí o JK foi, para mim, foi o principal jogador, tá? Na minha opinião, o JK foi o principal jogador do Fluminense. Ele e o Breno Lopes rivalizaram ali como os melhores do jogo. Aí ele criou 2 oportunidades, 2 aos 7 minutos, depois vamos falar do que entrou no segundo tempo, começando pelo André. Saiu o David Braz, entrou o André na zaga, fazendo um jogo seguro, ele sabe fazer aquela função, ele sabe jogar por ali, só deixa a gente um pouquinho preocupado de contusão, alguma coisa, mas graças a Deus, o André terminou o jogo bem. O Keno entrou no lugar do Léo Fernandes, aberto pelo lado esquerdo, também buscou fazer algumas jogadas individuais, buscou bola, partindo para o drible, também é um risco desnecessária a entrada do Keno, mas graças a Deus saiu o show de bola, sem contusões. O Martinelli entrou no lugar do Daniel para dar um corpo ali no meio de campo, para tentar levar o Fluminense para o ataque. O Lelê, pelo amor de Deus, nem se fala, né? É outro jogador que o contrato dele termina em dezembro. E eu acho que o Lelê ainda corre, pelas atuações do Lelê, corre a chance do Lelê ser cortado para o Mundial para a entrada do terceiro goleiro. Estou começando a achar que seria uma boa não levar o Lelê para levar o Vitor Eudes, já que a FIFA exige que se leve 3 goleiros. Então acho que o Lelê pode muito bem ficar fora dessa lista final, porque até agora o Lelê não conseguiu entregar o que a gente precisa. E o Isaac entrou no lugar do Thiago Santos, garoto driblador, abusado, busca sempre a linha de fundo. O Thiago Santos saiu bem cansado, e o Isaac é outro jogador que precisa ter mais oportunidades. Eu acho que entre o Ione Gonzalez, você ter o Ione Gonzalez como opção no segundo tempo, eu acho que o Isaac é uma opção mais agradável de se ver do que ver o Ione dando trombada com o zagueiro. Então é isso aí, o Fernando Diniz fez o certo, colocou o time em reserva. Por mim não entrava nem o Fábio, nem o JK, muito menos o André e o Martinelli no segundo tempo e o Keno no ataque. Eu acho que ele fez muito bem em botar um time em reserva, pensando no Mundial, pensando no dia 20, dia 18, no dia 22. O problema é dos outros aí, estão brigando pelo título ou não. Encerrando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tô indo nessa, rapaziada. Até o próximo. Fui!